Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Os inimigos de Daniel foram ao encontro de Daniel, e eles acharam Daniel orando. Eles acharam Daniel orando. O que o inimigo tem encontrado em você quando ele se levanta contra a sua vida? Como ele tem te achado? Orando? Buscando a Deus? Se humilhando diante do Senhor? Pedindo forças para Deus? Ou quando o inimigo se levanta contra você, ele te encontra murmurando? Ele te encontra reclamando? Como é que o inimigo tem te encontrado? A oração era algo inegociável na vida de Daniel. E a oração, ela revela muitas coisas da nossa vida. Uma das coisas que a oração revela sobre mim e sobre você é onde nós estamos colocando a nossa esperança e a nossa segurança. Quando nós oramos, nós estamos dizendo que a nossa esperança, que a nossa segurança está no Senhor. Por que eu oro? Por que você ora? Por que nós oramos? Porque nós entendemos que Deus é a nossa segurança. Porque nós entendemos pela fé e pela palavra de Deus que nele está a nossa esperança. Nós esperamos dele alguma coisa relacionada à nossa vida, seja no âmbito físico, material ou espiritual. Então nós oramos porque entendemos que Deus é a nossa esperança, porque entendemos que nele está a nossa segurança. Então nessa noite nós precisamos entender que orar não é uma opção. Orar é uma atitude constante de intimidade com Deus que nós não devemos abrir mão. É uma atitude de dependência, onde nós expressamos a Deus a nossa fé, onde nós dizemos a Ele que nós dependemos dEle mais do que de nós mesmos. Então quando você não ora, você está dizendo assim para Deus indiretamente: eu dou conta sozinho. Pode ficar tranquilo aí, Deus, que aqui eu resolvo tudo. A gente resolve tudo sozinho, irmãos? Eu não resolvo tudo sozinho. Eu não resolvo tudo sozinho. E eu acredito que você também não. Nós precisamos entender que a vida do crente, ela deve ser vivida e deve se desenvolver através da dependência de Deus em oração. Então, se você olhar a Bíblia, você vai ver Daniel orando, você vai ver Moisés orando, você vai ver Davi orando, você vai ver Jesus orando, você vai ver Paulo orando, você vai ver Pedro orando, você vai ver todo mundo orando. Por quê? Porque quem serve a Deus precisa depender de Deus para permanecer em pé, para ver mais do agir de Deus na sua vida. E às vezes você precisa orar em momentos em que você não tem vontade de orar. Vou dar um exemplo para você. Paulo e Silas numa prisão, acorrentados, amarrados, surrados, machucados, feridos. Difícil orar numa situação dessa. Mas nessa situação, machucado, ferido, acorrentado, preso, eles oraram. E porque eles oraram, e mais, eles não só oraram, eles adoraram, Deus se manifestou naquele lugar. Então nós precisamos ter essa visão. A oração, ela cabe bem em qualquer lugar. Eu estou bem, eu posso orar. Eu não estou bem, eu devo orar. As coisas estão mais ou menos, tem que continuar orando. As coisas estão legal, eu tenho que orar. Então a semana de oração é uma estratégia de Deus para despertar o nosso coração para a oração. Porque hoje nós temos uma igreja que não ora. Essa é a grande verdade. Nós temos uma igreja que está aposentando a oração. A oração está ficando aposentada na vida de muitos crentes. Nem na hora do almoço tem crente mais orando, né? Então nós precisamos orar. Orar deve ser algo que nós não podemos negociar. É como eu disse hoje no início, quando eu cheguei aqui, eu vi um testemunho de
de um pastor, né, numa igreja, Ministério Canaã, que o rapaz estava entubado, prestes a morrer. O que eles fizeram? Eles foram orar. A igreja se colocou de joelhos, em oração, pedindo para Deus dar mais vida àquele rapaz, para Deus tirar aquele rapaz daquela situação. O que aconteceu? Ele saiu do entubamento, ele foi restaurado a sua vida, sem que os médicos esperassem que isso pudesse acontecer. Então eu quero dizer para você, querido, o que você não pode fazer, o que eu não posso fazer, Deus faz quando a gente ora. Deus opera quando a gente ora. Deus realiza quando a gente ora. Então orar é algo sério, é algo importante, é algo vital, para que nós possamos ver mais do que Deus é capaz de fazer. Então nesse momento eu quero convidar você a ficar em pé, para que nós possamos orar e louvar ao Senhor.